Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui e hoje eu quero falar com você, eu quero meditar com você a respeito de salmos. E o salmo que eu escolhi para que a gente possa refletir em cima dele é o Salmo 126. O Salmo 26 é um salmo pequeno, um salmo que a gente também pode chamar de cântico de degraus, né? Cântico de degraus. Na verdade, existe aí um leque, né, de salmos que é conhecido como cânticos de degraus. E por que cântico de degraus? E quais são esses salmos, né? Os salmos são justamente dos 120 até os 134, que dá aí 15 salmos, que são chamados em algumas bíblias, né, como cânticos de degraus, em outra pode ser peregrinação, ou romaria, que é justamente o período em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. E o Salmo 126, que é o salmo em questão, né, o salmo que nós vamos estar meditando um pouco sobre ele, o que acontece? Este salmo foi um salmo escrito por um salmista que com certeza esteve em cativeiro babilônico por 70 anos. Não se sabe exatamente o nome dele, né? Mas o que a gente percebe aí nesse salmo, e eu quero que a gente leia, né? Se você tiver uma Bíblia aí, se você não tiver, você escuta, né? Enquanto eu leio, é um salmo pequeno, mas é um salmo que transmite justamente uma alegria por estarem, né, retornando, né, saindo desse cativeiro. E aí vamos pensar assim em alguns versículos, ok? Vamos lá? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estavam sonhando. E realmente, né, gente, quando nós estamos numa situação bem difícil, conturbada, né, de crise, né, e de repente a gente se vê livre, né, daquela situação de opressão, realmente a gente fica assim como o salmista descreve, né? Parece que está sonhando. Eu não acredito que isso está acontecendo. Nossa, que maravilha, né? Você está ali numa situação tão difícil. Às vezes não é uma situação difícil, mas é uma situação de ansiedade, né? Por que ansiedade? Porque é algo que você está buscando, que você está desejando, que você está querendo muito, já há muito tempo, né? Para ser leve, né? E aí, de repente, você consegue aquilo. E pode ser o quê? Pode ser passar em um curso, né? Pode ser passar em um concurso, pode ser conseguir aquela carteira de motorista, né? Tão sonhada, né? E você já tentou várias vezes e tal, e nunca conseguiu, mas de repente, nossa, é um sonho realmente aquilo, né? Para você, né? Ou você está querendo ir para um outro país e já tem tempo que você está tentando e não consegue. Quando você consegue, né? Ou você que está aí para casar e de repente, né, o casamento não sai, são tantos problemas, são tantos obstáculos no caminho. Aí de repente o grande dia chega, né? Ou então uma doença, né? Você está ali sofrendo com aquela situação e de repente, né? Você fica curado, né? E aí olha a alegria, né? Ou pode ser você, pode ser alguém da família, né? Uma situação difícil, de dor. É como se estivéssemos sonhando, né? Como diz aqui o salmista. Éramos como os que sonham, porque estavam presos, estavam cativos, não estavam em sua terra, estavam sofrendo. Mas naquele momento o Senhor, né, trouxe a liberdade. Realmente a gente fica como se estivesse sonhando, é algo maravilhoso. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, coisas fez o Senhor por eles, né? Então quando nós estamos num momento de dificuldade, né, de sofrimento, e de repente, né, a coisa acontece e a gente consegue resolver, né? Aquela situação se desenrola, né? Deus nos ajudou. Inclusive, às vezes, coisas que a gente não via muito uma saída, né? E aqui no caso deles era justamente o que aconteceu, né? Como eu falei aqui no versículo 3, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E o próprio povo ao redor dizia, né? Grandes coisas fez o Senhor por eles, né? Então, são pessoas que mesmo ao nosso redor percebe que a mão de Deus esteve sobre a nossa vida em relação àquela situação
tão difícil, né? E aí, no verso 4, né? Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo, cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, né? Com cânticos de alegria, trazendo consigo seus molhos, trazendo consigo, né? O resultado, né? Daquela colheita, trazendo ali os frutos, né? Seria justamente isso que o salmista está falando. E aí eu queria que você focasse bem no verso 4, quando diz, né? Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. O que seria as correntes no sul? O que acontece? As correntes do sul é justamente vocês já ouviram falar no deserto do Negueb? Né? Até hoje, né? Nós ouvimos falar. Eu, pelo menos, já de vez em quando, assim, no jornal, né? A gente escuta falar assim para aquelas bandas de lá. E justamente o que acontece? Ao sul de Jerusalém, esse deserto, havia um leito de rio. E era um lugar assim inóspito, né? Um lugar seco, completamente seco, sem água, mas apenas em alguns períodos do ano. Porque as correntes ou as torrentes do sul, de repente, sem explicação, o que acontece? É como se inundasse, né? Do nada a água aparecia. Então era algo assim surpreendente. É um fenômeno, na verdade. Até hoje isso é tido como um fenômeno. Não se entende, não se sabe por que esse fenômeno, por que esse ocorrido, esse acontecimento. Mas justamente, imagina, um lugar seco que era para ter água todo o tempo, é um rio, né? Mas apenas naquele período, num tempo que não se sabe como, de repente, se inundava. Não era chuva, não acontecia nada. Simplesmente a água brotava, digamos assim. Então, veja bem, quando o salmista, né, ele fala sobre a questão desse versículo, né, que as torrentes, né, como acontecia como as torrentes, né, do sul, um fenômeno, um milagre, não se sabe, simplesmente aconteceu. E quem fez isso? Deus. Então, às vezes, também acontece isso nas nossas vidas, né? Por isso, não devemos perder a fé. E eu digo para você, não perca a fé. Seja lá o que você estiver esperando da mão de Deus, né? Da mão do Senhor para a sua vida. Acredite, como o salmista falou nesse Salmo 126, da mesma maneira. Olha, do nada, de repente, Deus pode sim colocar um sorriso nos seus lábios, pode sim encher a sua boca de cântico, como encheu a boca de cânticos desses que estavam cativos, desses que estavam sofrendo, desses que estavam esperando a liberdade, né? A libertação, a mão forte do Senhor sobre a vida deles. Da mesma maneira eu te digo, olha, eu não sei o que se passa na sua vida, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que Deus é o Deus do sobrenatural. E Deus, como um fenômeno do sobrenatural, pode surgir, como, né, surgiu aqui, como foi falado aqui no Salmo 126, no verso 4, né, da mesma maneira que não se sabe como, né, a liberdade, a libertação, né, daquele povo, naquele momento, foi dada àqueles cativos, né, como as torrentes, como as correntes do sul. Um fenômeno, da mesma maneira pode acontecer sim na sua vida. Deus pode sim dar libertação para você, Deus pode sim surpreender você, Deus pode sim trazer o melhor para a sua vida, Deus pode fazer ainda melhor do que você imagina, né? O que fala lá em Efésios 3:20, né? Justamente isso, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, além do que pedimos ou imaginamos. Então, creia nesse Deus que é todo poderoso, que faz as coisas, faz água brotar da rocha, né? Então, confia no Senhor, espera nele, não desanime, não desista, que o Senhor tenha vitória para seja lá qual seja o problema. Se está nos planos do Senhor,
creia, confie. Ele falou para você, então Deus não é homem, não é filho de homem para mentir. Ele não mente. A palavra dele é real, a palavra dele é verdadeira, ok? No verso 5, quando ele fala, né, os que semeiam em lágrimas, é justamente o quê? É justamente todo o esforço que você faz para qualquer que seja aquilo que você está almejando, né? Às vezes a gente deseja tanto algo, mas não faz nada para obter aquela coisa, né? Para obter aquele desejo, né? E tudo na vida exige um esforço, exige algo da nossa parte. Eu fico lembrando agora, né, conversando aqui com você, eu fico pensando em Jesus, né? Quando Lázaro estava morto, e ele já estava morto há quê? 4 dias, né? Você lembra que lá na palavra de Deus, quando Jesus chegou, ele sabia que ele tinha todo o poder para ressuscitar Lázaro. A glória de Deus ia ser vista ali naquele momento. E aí, veja bem, Deus que é todo poderoso, que anda sobre o mar, que acalma a tempestade, ele podia muito bem falar, pedra, rola para lá, para o lado esquerdo, para o lado direito. Ele podia, mas não. O que foi que ele fez? Ele falou, retira a pedra. O povo, os homens que estavam ali, retiraram aquela pedra. Ou seja, é o homem fazendo a sua parte. Então, quando a gente lê aqui, né, os que semeiam em lágrimas, é o esforço que você faz para aquilo que você deseja. Olha, não adianta você cruzar os braços e pensar, alguma coisa vai acontecer, as coisas vão vir até mim, porque não vai. Aquilo que você pode fazer, acredite. O gosto, a alegria vai ser justamente saber que você fez e você conseguiu, porque você teve a sua parte, você teve a sua contribuição, você teve o seu esforço, você plantou, né? E às vezes a gente não consegue coisas que a gente deseja justamente porque a gente está plantando a coisa errada, né? A gente não está fazendo da maneira como realmente deveríamos estar fazendo. E aí eu me lembro, sabe, que é uma historinha. Mas foi justamente, eu achei interessante, porque este homem, ele queria muito, né? Ele morava em Cuiabá. Ele pensou, olha, eu vou plantar também, né? E, de repente, ele estava comendo mamão, pegou aquelas sementes e falou, eu vou plantar mamão. E aí ele plantou mamão, botou as sementinhas lá na terra, ele não sabia muito bem como fazer aquilo, mas plantou. Acredite que todos os dias aquele homem fazia tudo o que tinha para fazer. Ele regava, né? Ele olhava, ele via se estava tudo direitinho, a quantidade de água, o adubo, o que ele precisava fazer para ser o melhor, né, possível para aquela planta que ele plantou, né? Aquela árvore, né? Um mamoeiro. E aí ele começou a fazer pesquisa e tal e descobriu que pó de café era uma coisa boa para se colocar em plantas, né? Alguém falou para ele, né? Eu já ouvi também falar sobre isso. Que fica bonita, que fica mais verde, que fica viçosa, né? E aí ele colocou, né, esse pó de café lá e tal. Então, toda vez que tomava o cafezinho dele, a borra do café ia para o mamoeiro, né? Os meses foram passando, aquela árvore foi crescendo, ele naquela ansiedade, para ver, né, o resultado, né, a árvore está cada dia ficando mais bonita, até que os primeiros frutos apareceram. E aí ele, né, tipo assim, colheu, né, aquele mamão, né, mas com tanto cuidado, com tanto carinho, parecia que ele estava carregando uma criança, né? Porque realmente você já percebeu, tudo que você faz, qualquer coisa que seja, você fica naquele namoro, né? Você fica meio que apaixonado, né? Porque você sabe que foi você que fez. Às vezes eu até penso, né? Deus criou o homem. Eu fico imaginando como ele olha para você, né? Apaixonado por quem ele fez, né? A pessoa que você é. Às vezes você pode até não ver muitas qualidades ou ter às vezes uma autoestima baixa, né? Mas eu digo, não tenha. Porque Deus, quando olha para você, vê algo lindo, maravilhoso, criação dele. Da mesma forma, aquele homem com aquele mamão. Só que, claro, é uma fruta e ele estava ansioso, né, para comer, para se deliciar, né, com aquele fruto, né, plantado por ele, colhido por ele, com tanto sofrimento, né, todo dia observando, olhando. E aí, o que acontece?
Ele deixou, né, 2, 3 dias assim, à parte, né, porque dizem que você tem que guardar, né, o fruto, né, e aí, para amadurecer mais rápido. Foi o que ele fez. A boca já aguarda com desejo de comer aquele mamão, né, e aí ele tira a primeira talhada, né, tá amarelinho, parece que está uma delícia, e aí ele leva a boca, aquele mamão suculento, né, quando ele morde o mamão, imagina, sabor de café. Então, o que acontece? Ele aprendeu que a borra de café ia servir, né, para o mamão ficar, né, se desenvolver mais rápido. Só que o problema todo é que, às vezes, a solução para o problema de um não é a solução para o problema do outro, né? Eu consigo tirar dessa lição que, às vezes, você pode, né, fazer tudo certinho, mas mesmo assim pode acontecer sim, né, alguma falha. Mas o que importa é que você fez o seu melhor. O mamão cresceu, o fruto deu, né? Mas não foi o suficiente para sair, né, o melhor, né? Porque às vezes as pessoas vão passando as informações e nem sabem por quê, né? Ouvi de fulano que disse e assim a coisa vai. E eu já descobri nas minhas pesquisas que ele não deveria ter colocado a borra de café, e sim açúcar, né? Que é o açúcar que faz com que o fruto realmente fique saboroso. Mas o café, se for para folhagem, sim, fica ótimo. Bom, se alguém quisesse comer um mamão com sabor de café, seria precioso, né? Seria perfeito. Então, gente, o que eu tô falando para você é que aquilo que você deseja, faça tudo o que você puder fazer, né? Como o salmista, né? Como ele fala aqui, aquele que está chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos, né? O seu fruto. E aí, veja bem, às vezes a gente deseja tanto algo, mas a gente não está fazendo da maneira correta. A gente tem que parar e pensar como é que eu estou regando aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu estou buscando. Será que eu estou buscando na fonte correta? Ou será que eu estou, sabe, o que vai aparecendo eu vou pegando sem pesquisar, né, sem fazer realmente uma escolha adequada, uma escolha correta, com pesquisa, né? Porque foi justamente o que aconteceu com aquele homem. Ele estava com tanta ansiedade que todas as informações que vieram, ele abraçaram para ele, né? Ele pegou como se aquilo fosse a solução do problema dele. E a gente tem que fazer da maneira certa, da maneira apropriada, né? Imagina você, digamos que você deseja muito passar num concurso público, né? Um exemplo, mas você não estuda, né? Você não faz as pesquisas que você necessita fazer, você não gasta o tempo necessário que você necessita gastar para poder aprender aquela questão. Como é que você vai colher realmente bons frutos disso, né? E outra coisa, gente, é que você não pode ter pressa, né? Tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem a hora para acontecer, tudo é num tempo estabelecido, a depender do que seja, pela lei natural das coisas, né? Não é como eu quero, a hora que eu quero, e sem fazer nenhum tipo de esforço. Tudo tem a minha dedicação, o meu comprometimento. Então a pergunta que eu faço é: onde você está semeando? Você está regando da maneira correta? Né? Você está gastando o tempo correto naquilo que você deseja, naquilo que você almeja? Então pare para pensar que às vezes o que você está desejando e ainda não conseguiu, né? Não tem tido, não tem obtido, né, o sucesso, talvez seja porque a coisa, né, aquilo que você deseja muito, não esteja sendo regado da maneira correta. Né? E quando eu falo, né, e digamos que você diga para mim assim: Sandra, eu faço tudo que eu devo fazer, mas mesmo assim eu não estou conseguindo
essa colheita aí que você está dizendo de sucesso. Olha, gente, uma outra coisa que é importante, né, a gente saber é que tudo tem um tempo, né? E às vezes não é de primeira que você consegue. Então o que a gente precisa ter é paciência, tá? Paciência para fazer o que devemos fazer da melhor maneira possível. A única coisa que eu falo para você é: não desista. Não desista, por mais difícil que seja lá o que você está esperando, o que você está ansiando, com certeza na hora certa, no momento certo, a coisa vai acontecer. Não com a pressa, né, com a ansiedade que às vezes vem para nós. O que eu digo para você é: não faça escolhas que você vai se arrepender mais tarde, né? Não faça escolhas que com certeza vai ser confirmado para você, né? Às vezes com dores, com lágrimas, que sinceramente era melhor você ter esperado mais um pouco, né? Então é o que eu falo para você: paciência, e faça tudo que você tem que fazer da melhor maneira possível, sabendo e dando o tempo que as coisas realmente exigem, né, para acontecer. Não fique ansioso, tenha calma, porque como o salmista disse, né, como as torrentes ou como as correntes do sul, como um fenômeno que é até hoje, né, do nada, um lugar inóspito, seco, o rio se enche, né, a água vem, aquilo que era seco, que era árido, deixa de ser seco, deixa de ser árido para ser um oásis. Então, na hora certa, no momento certo, se você sabe esperar, é o que Deus vai fazer na sua vida, um oásis. Mas tenha paciência, não se precipite, confie na palavra do Senhor, faça o seu melhor, sempre. E com certeza Deus vai te abençoar quando menos você esperar, ok? Bom, se você gostou, o que eu vou te pedir é: dá um like, dá um joinha aí. Se você não se inscreveu, se inscreve, tá? Então um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.